E aí, turma? Belezeira? Bom, estamos de volta. Vamos resolver os exercícios que se encontram na página 23 do volume 9 da apostila. Exercícios que vão relacionar a posição de perturbação em função do tempo em uma onda. No caso aqui nós temos duas ondas transversais A e B se propagam de acordo com as seguintes funções. Da onda A, YA igual a 2 seno de 2π, TA sobre 10 menos XA sobre 20 mais π. E a função da onda B, YB igual a 8 seno, que multiplica 2π vezes 20TB menos 4XB mais π sobre 3. Sabendo que x e y estão em centímetros e t está em segundo, responda as questões de 1 a 4. Bom, para facilitar o nosso estudo, em todos os exercícios de 1 a 4, eu coloquei a forma geral da onda para a gente poder fazer uma comparação com o que foi pedido com os valores que nós temos para cada onda. Então, observe. Na letra A, ele quer a amplitude das ondas A e B, lembrando que esses valores estão em centímetros, tá? Bom, quem quer a amplitude na forma geral? Amplitude é o valor numérico que multiplica o seno da função trigonométrica. Então, observem, ó. A amplitude é esse valor destacado. Nas ondas A e B, os valores que multiplicam o seno dessas ondas são 2 na onda A, 8 na onda B. Logo, a amplitude da onda A é 2 centímetros, passando para metro, 2 vezes 10 a menos 2 metros. E a amplitude da onda B, 8 centímetros, que passando para metros, 8 vezes 10 a menos 2. Tranquilo. É só comparar que o resultado sai. Por isso que eu coloquei a forma geral aqui para a gente fazer uma comparação. Beleza, gente? Exercício 2. Qual o período da onda? Vamos observar o seguinte. Na minha expressão geral, o período, que é o T maiúsculo, é o denominador dessa fração aqui, ó. Então, se eu destacar essa fração toda, na minha onda A, eu tenho que destacar a fração relacionada a esse termo genérico. Ou seja, eu vou destacar TA sobre 10. E aqui eu também tenho que destacar o termo associado ao tempo. Observe que o período, ele multiplica inversamente o tempo, ó. Então, observe o seguinte, aqui eu vou destacar o 20 vezes TB. Então, agora eu faço uma comparação. Na minha expressão geral, T minúsculo sobre T está relacionado a TA sobre 10. Então, ó, 1 TA sobre TA vai ser igual a 1 sobre 10. Observe que o tempo aqui é o mesmo, então não preciso levá-lo em consideração. Logo, se eu inverter o primeiro membro e inverter o segundo, o período da onda A é de 10 segundos. Agora, observe o seguinte. Nessa expressão aqui, ó, eu tenho T minúsculo sobre T, que vai estar relacionado a 20TB. Ou seja, como o tempo é o mesmo, 1 sobre TB é igual a 20. Se eu inverter o primeiro membro, eu inverto o segundo. O período da onda B é 1 sobre 20 segundos, que corresponde a 5 vezes 10 a menos 2 segundos. Beleza? Então, ó, voltando. No termo geral, eu faço uma comparação dos valores com o termo geral na minha forma genérica.
essa comparação eu levo numa igualdade e considero que o tempo é o mesmo. Por isso que não tem T. Por isso que não tem TA aqui e não tem T aqui, ó. Por quê? Porque o tempo é o mesmo. Tá? Tranquilo? Não tem T aqui, perdão, e TA aqui. O tempo é o mesmo. Da mesma forma aqui embaixo. Beleza, gente? Três. Qual é o comprimento da onda? Mesma história do período. Observe que o comprimento de onda está relacionado ao denominador associado à variável x. Quem que é o denominador associado à variável x aqui? É 20. E aqui, quem está relacionado à variável x? 4. Então, o que eu tenho? 1 sobre lambda A é 1 sobre 20. E 1 sobre lambda B é igual a 4. Por quê? Porque eu tenho que destacar a fração. Observe que aqui, ó, o lambda e o 20 estão na mesma posição. Então, lambda é 20. Se tiver no numerador, é o inverso. Olha lá, ó. Então, aqui, lambda é 20. E aqui, lambda é 1/4. Igual aqui, ó. Igual a história aqui, ó. Aqui, período. O período está sempre associado ao tempo. O comprimento de onda está sempre relacionado à variável x. Então aqui, ó, quem está embaixo do tempo? O 10. Então, ó, mesma posição, período 10. Então, período é 10. Aqui, inverso, período é 1 sobre 20. Mesma coisa aqui, ó. Quem está no denominador? Lambda. Quem está no denominador aqui? 20. Então, o comprimento de onda da onda A é 20. E o comprimento de onda da onda B? É 1/4. Certo? Porque ele não está no denominador, ele está no numerador, então inverteu. Então, ó, comprimento de onda da onda A, 20 centímetros, corresponde a 20 vezes 10 a menos 2. Não está na notação científica, podia estar melhor isso daqui, 2 vezes 10 a menos 1, não tem problema. E comprimento de onda da onda B, 1/4 de centímetro. Então é 1,25 vezes 10 a menos 1 centímetros. Aqui a resposta ele colocou em notação científica. 2,3 vezes 10 a menos 3 metros. Beleza? Por quê? Porque aqui dividiu por 100 para transformar. Multiplicou. Não, dividiu por 100 para transformar em metro. Desculpa. E finalmente, qual que é a velocidade de propagação de cada onda? O que nós calculamos? No exercício 1, no exercício 2, nós calculamos o período e no exercício 3 nós calculamos o comprimento de onda, tanto da onda A como da onda B. Então, para eu calcular a velocidade de propagação da onda A e da onda B, basta eu dividir o comprimento de onda pelo período. Olha lá, ó. Para a onda A, o comprimento de onda é 20 vezes 10 a menos 2, dividido pelo período dela, que é 10. Então, o meu comprimento de onda, corto 0 com 0 aqui, a velocidade de propagação, 2 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Velocidade de propagação na onda B, comprimento de onda lambda B sobre período TB. Lambda B, obtido no exercício anterior, 2,5 vezes 10 a menos 3 metros. Período, 5 vezes 10 a menos 2. Então, isso dá 0,5 vezes 10 a menos 1, que, passando para a notação científica, 5 vezes 10 a menos 2. Por que 5 vezes 10 a menos 2? Porque aumentou 10 aqui, eu tenho que tirar 1 aqui. Tudo bem? Tranquilo? Bom, finalizando nosso conteúdo de hoje, o exercício 5. O exercício 5, ele destaca o seguinte: uma onda sonora que se propaga no ar com uma velocidade de 340 metros por segundo tem seu formato representado a seguir. Gente, uma coisa tem que ficar bem clara. É uma onda sonora. Então a gente tem que ter em mente que onda sonora é mecânica e longitudinal. Só que
para fins práticos, para facilitar a visualização gráfica do estudo da onda, costuma-se representar essa onda sonora de uma forma transversal, não tem problema nenhum. Porque fica muito complicado fazer o desenho de uma onda longitudinal aqui, onde eu tenho as representações de rarefação e amplificação desse som, tá? Que são as regiões de crista e vale. Então fica mais fácil representar por uma onda transversal, a ideia é a mesma, tá? Não vai mudar em nada, comprimento de onda, período, amplitude não muda em nada. Bom, o que a gente tem que destacar nesse exercício, antes de ver o que ele está pedindo? Eu tenho que destacar que a velocidade de propagação dessa onda sonora aí é uma velocidade de 340 metros por segundo. O que ele quer? Construa a equação dessa onda sendo x e y em centímetros e t em segundo. Bom, vamos lá. Para eu construir a equação da onda, do que eu vou precisar? Eu vou precisar da amplitude da onda, do período dessa onda e do comprimento de onda, tá? O que o meu gráfico informa diretamente? Ele informa a amplitude e o comprimento de onda, sai direto aqui. Lembrando que está tudo em centímetros. Para eu achar período em segundo, eu tenho que passar essa grandeza para metro. Então, para eu calcular, para eu obter a equação da onda, eu preciso da amplitude, que é direta no gráfico, do comprimento de onda, que também é direto no gráfico, e do período que eu relaciono com a velocidade. Então, observem, a amplitude é a distância da linha central até uma crista ou um vale. Eu destaquei na crista. Olha lá, isso é a minha amplitude. Essa minha amplitude, ela vale, olhando aqui na escala, 20 centímetros. Tudo bem? Comprimento de onda é a distância de uma oscilação completa no eixo horizontal. Então, partindo dessa posição de equilíbrio aqui, chegando na próxima posição de equilíbrio, o meu comprimento de onda é esse segmento, e se eu fizer a leitura aqui, ele mede 40 centímetros. Então, olha lá, o que a gente destaca primeiro? A amplitude e o comprimento de ondas são obtidos diretamente no gráfico. Então, pelo gráfico, a amplitude é 20, o comprimento de onda é 40. Bom, então eu já tenho dois dados aí para levar na minha equação. Só que na hora que eu for calcular o período, eu tenho que transformar esse cara aqui em metro. Bom, o período, o que nós iremos fazer? Eu vou aplicar a equação fundamental da ondulatória associando o comprimento de onda e o período. O que foi dado para a gente? Invertendo essa equação para eu calcular o período diretamente, se a velocidade é o comprimento pelo período, trocando a velocidade pelo período, o período é o comprimento pela velocidade. O que nós temos? 40 centímetros ou 0,4 metros do meu comprimento de onda, tá? E 340 metros por segundo é a velocidade de propagação dessa onda sonora que foi dada. Aqui deu uma simplificada, tá? Dividiu tanto o numerador como o denominador por 0,4. O resultado obtido aqui para o período é 1 sobre 850 segundos. Aí o que nós temos? Nós temos a equação geral que estabelece a função entre a posição y, o tempo t e a posição do pulso no eixo horizontal. Nessa equação, o que a gente tem que trocar? A amplitude por 20, o comprimento de onda por 40, tá? E o período pelo inverso disso. Então, como é que fica a minha expressão? Y igual a 20, que multiplica o seno de 2π vezes... Por que ficou 850 vezes t? Porque o período meu é o inverso de 850. Na hora que eu jogo 1 sobre 850 aqui nesse t,
Daí esse inverso aqui. Menos x, que é da expressão, sobre 40, que é o meu comprimento de onda, mais θ. Sendo esse θ igual a qualquer ângulo associado a meia volta. Pode estar aqui, aqui do lado de cá, da outra volta chega em 2π de novo, mais meia volta e assim por diante. Isso daí é a relação trigonométrica. Bom, com isso eu encerro o conteúdo da semana do dia 10, que é a próxima semana. Hoje sendo dia 3, que esses vídeos estão sendo postados, eu vou receber de vocês as atividades da aula anterior. E para essa aula aqui, eu vou querer que vocês me entreguem as atividades até dia 10. E a sugestão de atividades são as questões de 17 a 19, molezeira, na seção Hora do Estudo. Isso daí na apostila de vocês está na página 39. Eu acredito que até a semana que vem eu mande um outro trabalho para vocês por fora, tá? Eu acho que a gente não pode perder o foco, a gente tem que continuar focado nos nossos estudos. Bom, onde vocês vão mandar isso? Vocês vão mandar no meu e-mail. Meu e-mail, marioaugustoxavier68@gmail.com. Acho que vocês vão acabar decorando esse e-mail aqui, de tantas vezes que eu vou falar nele. Essas atividades têm que ser entregues na próxima sexta, que é dia 10. Tá, pessoal? Então, ó, boa semana para vocês, bons estudos. Continuem se cuidando e vamos pôr na cabeça que isso é transitório. Acho que está todo mundo crescendo com isso. A gente vai sair mais fortalecido ainda disso tudo. Beleza? Um abraço para todos.